Chegando com as notícias do Fluminense nesta segunda-feira aqui no canal do Lessa, o cenário é um pouquinho diferente, provavelmente terão alguns aí ao longo dessa semana, já que estamos preparando umas novidades, cenário novo aqui no canal, muito em breve, novidades aqui para vocês. Aos poucos eu vou adiantar algumas coisas, então essa semana vai ser uma semana movimentada nesse sentido, né? Provavelmente em alguns cenários até o tempo de ajustar, deixar tudo pronto, de aí poder apresentar aqui para vocês. Mas vamos lá, vamos de notícia e informação aqui neste vídeo. Infelizmente, a notícia não é boa, não dá para dizer que é inesperada, mas no fundo eu torcia para que o Thiago Silva tivesse a lesão mais leve possível. Não é a mais grave, porém também não é uma lesão grau 1. Thiago Silva tem uma lesão muscular, grau 2 e vai ficar fora por pelo menos um mês. Eu vou trazer os detalhes aqui para vocês e outras situações do mercado de transferências, todo mundo numa ansiedade danada por reforços, eu sei disso, o tempo está passando, a janela está indo, mas enfim, na medida do possível vou tentar atualizar vocês por aqui. Você já pode chegar aqui largando o dedo aí no like, é muito importante, se inscrevendo aqui no canal, verifique que você está inscrito. Toda ajuda é muito bem-vinda, o YouTube reconhece a importância aqui do canal, conforme vocês vão chegando, vão interagindo, vão se comunicando, deixando aqui o seu comentário também, e tudo isso ajuda no nosso crescimento, tá? Eu vou começar falando sobre essa situação do Thiago Silva, que era esperada porque a gente viu, ele terminou o jogo contra o Grêmio mancando demais, lá no campo de ataque, não estava nem aguentando correr. E da forma como ele saiu, eu já imaginava que de fato ele tinha uma lesão, e que talvez não fosse uma lesão tão simples assim. Ele passou por exames nesta segunda-feira e os exames constataram de fato ali uma lesão grau 2 no músculo posterior da coxa direita. Ele fica fora por pelo menos um mês, até voltar às atividades com o grupo, e aí vai passar por aquele período de transição natural, normal para qualquer jogador, e depois, só então depois, ficará à disposição do Renato Gaúcho. Então a gente perde, infelizmente, o Thiago Silva durante todo esse mês de agosto até início de setembro, um mês muito importante porque são muitos jogos, na Copa do Brasil temos uma decisão quarta-feira. E aí o Fluminense vai ter que ir a campo com Manuel e Freitas. E depois tem Sul-Americana, a sequência do Campeonato Brasileiro. O Thiago Silva, infelizmente, é um gênio da posição, é um craque, dos maiores que já vimos. Mas ele tem 40 anos, ele não vai aguentar jogar todos esses jogos, ele não vai aguentar uma sequência muito pesada. Então não tem jeito, por isso o Fluminense precisa de opções para o setor. E aí o Ignacio se machuca, quando você tem Thiago Silva e Ignacio, Thiago Silva ou Freitas, beleza, vamos lá, faz falta e tal, a gente pode discutir quem é melhor, mas sem o Thiago Silva é realmente muito complicado para um setor tão importante. E por isso, né, eu vou ser repetitivo aqui, é cansativo, mas quem acompanha aqui diariamente o canal sabe disso. Desde janeiro eu vinha pedindo desesperadamente para o Fluminense contratar mais um zagueiro, porque eu sabia que esse momento ia chegar, né? Que o Thiago Silva ia se lesionar, ia ter jogador suspenso, ia ter jogador machucado. Agora a gente tem 2 zagueiros machucados e temos ainda o Manuel que está buscando o seu melhor ritmo, assim, tá? Um jogador que foi muito tempo sem atuar, né? Ou atuando poucos minutos. Então é complicado nesse momento de decisão. Quando você tem que ir para um jogo grande, como o jogo de quarta-feira, não tem como negar que isso tem um peso. Tomara que não seja um peso decisivo, negativamente para o clube. Tomara que eles possam fazer um grande jogo contra o Inter. Mas esse planejamento, para mim, para o restante da temporada, ele obrigatoriamente tinha que passar pela chegada de mais um zagueiro. Ainda mais que o Renato ele não conta com o Thiago Santos como zagueiro, ele vem escalando o Thiago Santos como volante, e o Thiago Santos quer jogar como zagueiro. E não tem nenhum outro garoto agora, tem o Loyola da base, tem outros moleques da base, mas que não subiram, a gente não sabe ainda, não tem a menor ideia de como eles vão sair no profissional, nem estrearam. Então, enfim, o Fluminense precisava de mais uma opção para esse setor e vai sofrer agora com essa baixa do Thiago Silva. Infelizmente, uma péssima notícia, é torcer para que Manuel e Freitas possam dar conta do recado. E assim, e tem uma outra situação, isso impacta também uma mudança de esquema. O Renato, por exemplo, voltar para um esquema com 3 zagueiros, como faz agora? Não tem como. Obrigatoriamente tem que jogar com 2 zagueiros. Enfim, é complicado torcer para que, de alguma forma, o time possa junto superar essa ausência do Thiago Silva durante esse período. Mas a informação é essa, ele fica fora por pelo menos aí 30 dias, tá? Vamos atualizar sobre os outros
René, Fuentes, por enquanto não temos uma atualização significativa, tá? Soteldo machucou agora, lesionou agora, esses jogadores ainda vão ficar uns dias fora. O René, que ainda estou em dúvida se tem alguma evolução ou não, vou tentar descobrir isso e passar para vocês, tá? Atualizando o mercado de transferências, tem uma possibilidade de transferência do Paulo Baia para o Ceará. O Ceará fez uma proposta para o Paulo Baia, vou até pegar porque a gente falou aqui com o staff, nossa equipe do Jornada falou com o staff do Paulo Baia, para saber se realmente isso está certo, se os clubes estão discutindo ainda a possibilidade, o que está certo nessa história, o que não está. E aí o que a gente sabe é o seguinte, o Ceará fez uma proposta, essa notícia ela foi inclusive publicada mais cedo, deixa eu só para dar o devido crédito aqui para o amigo lá do Ceará. Já vou verificar aqui exatamente quem publicou a notícia inicial, mas houve de fato um contato do Ceará com o Fluminense. O Fluminense tem essa proposta de empréstimo do Paulo Baia. Empréstimo não, ele está emprestado para o Fluminense e aí tem essa proposta do Ceará, o clube tem que aceitar e é necessário também um acordo com o Primavera, que detém direitos ali do Paulo Baia. Tá? Então eles precisam entrar nesse acordo que ainda não aconteceu. Foi o Del Luiz que publicou essa informação inicialmente por lá. Tá? Então os clubes precisam chegar a esse acordo porque ele pertence ao Primavera, para só daí, com a autorização do Fluminense, porque o Fluminense tem o Paulo Baia emprestado até o final do ano, e tem ali uma opção de compra fixada no contrato, que a princípio, provavelmente, o Fluminense não vai exercer essa opção de compra, nada indica neste momento que o Paulo Baia vai ter atuações convincentes aqui até o final do ano, que faria o Fluminense investir na contratação dele. Recentemente houve uma tentativa do Atlético Goianiense também de levar o jogador, acabou não acontecendo, enfim, então, seja qual for a negociação, o interesse do Ceará, se é para empréstimo, se é em definitivo, de qualquer jeito, tem que passar ali para o crivo do Fluminense, o Fluminense tem que aceitar para só depois liberar o jogador, e aí, enfim, ele vai ter um novo destino. Depende, obviamente, da opinião do Renato Gaúcho, ele que vai definir se libera ou não, é uma opção para o setor a menos, o Fluminense está no mercado, vai buscar reforço, vai buscar contratações como já está buscando, e aí talvez a tendência natural é o Baia perder cada vez mais espaço, a partir do momento que o Riquelme também voltou de lesão, agora contra o Grêmio, por exemplo, foi ele que entrou, não foi o Paulo Baia. Então creio que seja um caminho natural essa negociação sair e provavelmente muito em breve o Paulo Baia será confirmado no Ceará, deixando o Fluminense, portanto, então mais um jogador que está deixando o Fluminense nesta janela de transferências. Santi Moreno, sei que vocês estão perguntando muito sobre Santi Moreno, vem ou não vem, cadê esses reforços, Lesca, não chega, vocês não falam nada. Gente, o que a gente descobre, o que eu descubro, eu estou aqui sempre falando com vocês. Nem tudo a gente consegue descobrir. O Fluminense tem mais negociação em andamento. Só que a gente não descobriu ainda. Se vai dar certo ou não, eu não sei. Mas como eu já informei aqui para vocês, o clube tem até sexta-feira para inscrever jogadores para a próxima fase da Sul-Americana, para as oitavas de final. Então tem que correr para conseguir inscrever esses atletas até sexta-feira. E aí, automaticamente, quem chegar vai ter condição de enfrentar o América de Cali. Santi Moreno é um desses casos. E é mais complicado ainda porque é uma transferência internacional. Tem todo um processo burocrático que é mais complicado do que um jogador, um brasileiro ou um estrangeiro que já esteja aqui no Brasil, por exemplo. Tem um trâmite ali mais complicado. Então o Fluminense já está mobilizado nesse sentido. A negociação com o Santi Moreno já está fechada há muito tempo, já tinha informado aqui para vocês, mas em relação a questões financeiras com o Portland, isso ainda não foi completamente fechado. Tá? O jogador está muito confiante no acerto, já falou N vezes lá que quer vir para o Brasil, quer jogar no Fluminense. O Portland já tem ciência disso. O Fluminense já tinha feito uma proposta que foi recusada. Agora o clube tem que chegar num denominador financeiro em relação ao parcelamento, prazo de pagamento, enfim, tudo isso. Pode acontecer a qualquer momento. Tá? Por exemplo, no último jogo do Portland, o Santi não jogou. Tá? Então, enfim, a gente fica nesse compasso de espera. O Lucas Ribeiro, por exemplo, não jogou lá no Mamelodi. E eles estão alegando que foi poupado e tal. Enfim, a gente vai ter que, de fato, esperar um pouquinho, mas acredito, pelo que eu estou vendo de movimentação, pelo que as pessoas estão falando, muito em breve teremos novidade em relação a esses jogadores. Tá? O Renato, que tinha que alinhar com a diretoria, ele já alinhou.
A diretoria sabe que ele precisa de jogador, sabe que o time precisa desses reforços e está trabalhando para tentar fechar essas negociações. Vamos ver quando isso vai acontecer. Hoje falamos com o staff do Santi Moreno, com uma pessoa do staff dele que disse que não pode comentar e que no momento certo vai falar. Então, o que eu entendo a partir daí? Dedução que a gente está fazendo. É que isso confirma um acordo que já há com o jogador, que está tudo fechado, mas que, para não correr risco de melar a negociação e dar errado, ninguém vai falar nada por enquanto. Porque o Pochettino tem os direitos, já recusou uma primeira proposta, pode querer endurecer, então ninguém quer falar, se precipitar e aí a coisa, né, melar. Tá? Então, há um cuidado muito grande nesse sentido e deu para perceber nesse contato com o staff ali do Santi Moreno que nós tivemos. Tá? Só para fechar, mais de 19 mil ingressos vendidos para o jogo de quarta-feira. Faça uma convocação mais uma vez, galera, vamos chegar junto, quem puder ao Maracanã, vá ao Maracanã, uma demonstração de confiança no time, são 2 vitórias, agora confirmar essa vaga nas quartas de final, vamos fazer uma grande festa no Maracanã, a galera chega junto, né? A gente tem condição de colocar um grande público, é um jogo decisivo, é uma final de campeonato, e eu tenho certeza que com o Maracanã cheio, o Fluminense tende a conseguir essa vaga. E enfrenta o Inter muito pressionado, o momento é muito ruim, o Inter perdeu o final de semana agora para o São Paulo, Roger Machado pressionadíssimo no cargo, o Vojvoda está aí. Então ele sabe que uma derrota para o Fluminense pode gerar uma demissão. Então os caras estão num momento muito abaixo. O Inter não está numa boa fase. E isso, claro, pode fazer com que o Fluminense leve algum tipo de vantagem, ainda mais jogando em casa pelo grande resultado que conquistou no Beira-Rio. Então, a responsabilidade inicial de virar o jogo, de fazer gols, é toda deles. O Fluminense pode ter tranquilidade para fazer o seu jogo, claro, né, ser agressivo, tentar fazer logo o gol, jogar ainda mais pressão para o lado deles, se é que é possível, e a gente vai, se Deus quiser, comemorar essa classificação na próxima quarta-feira no Maracanã, à medida que a gente for descobrindo mais detalhes, mais informações, a gente vai trazer aqui para vocês, como sempre, no canal do Leste. Tamo junto, pessoal. Esquece de não dar seu like, seu comentário e se inscreva aí no canal. Valeu!